Olá pessoal, tudo bem? Vamos dar continuidade então. A gente vai falar agora das classificações em relação aos erros, tá? A gente vai ver que tem muita coisa muito parecida, uma definição em relação à outra, mas eu achei interessante trazer para vocês algumas coisas para que a gente possa discutir, tá? Então, a ideia aqui da classificação dos erros é que a gente aprenda a detectar os erros para que a gente possa aprender com eles, tá? Então, se eu não reconheço que eu errei, eu não tenho como modificar aquilo que eu estou fazendo errado. E a gente vai ver que um dos problemas do erro é que nós muitas vezes assumimos o que é errado como certo, nós interpretamos aquilo como certo. Tá? Esses dias eu faço parte de um grupo de veterinários e alguém perguntou, pessoal, como é que eu trato uma úlcera de córnea? E a pessoa colocou lá, não, eu sempre uso corticoide e tal, não sei o que, não sei o que, não sei o que. Aí outra pessoa falou, não, mas o corticoide não é contraindicado na úlcera de córnea? Eu sempre uso, sempre deu certo. Provavelmente porque o caso que ela atendeu não era a úlcera, ou provavelmente porque não deu errado e não voltou para ela, tá? Então a gente tem que tomar muito cuidado com isso aí, tá bom? E a gente tem que tentar entender para que a gente possa melhorar sempre, né? Esse é o intuito de reconhecermos os nossos erros, entendermos o que pode estar acontecendo, para que a gente possa melhorar sempre. Na oftalmo e em microcirurgia, uma vantagem que se tem muito grande é na gravação do procedimento, tá? Quando você grava o procedimento cirúrgico que você está executando, isso faz com que você possa revisar a técnica, a forma como você está treinando e como você está executando os movimentos, a forma da sutura, a manipulação do tecido, e você faz uma autocrítica, você tem como avaliar onde você está e pode estar melhorando sempre, tá? Então a ideia é a gente seguir nesse caminho aí. Bom, então a classificação dos erros de acordo com a causa, né? Falta de previsibilidade, eu não previa que aquilo poderia acontecer. Muitas vezes está relacionado à falta de conhecimento em relação ao procedimento. Eu não previa que ia sangrar mais esse tipo de procedimento do que sangrou. Então, eu não tive previsibilidade, não tive muitas vezes um planejamento de forma adequada, tá? Uma vez eu fui socorrer uma veterinária que foi mexer numa ferida na cabeça, uma lesão na cabeça, não me lembro ao certo, tem muitos anos isso. E aí na hora porque ela conseguiu um animal muito bravo, realmente muito difícil de avaliar previamente. E na hora que ela, né, começou o procedimento, ela falou, puta, não dou conta. E agora? Né? Me ligou, eu parei tudo que eu estava fazendo, fui para lá para terminar a cirurgia com ela. E foi um pós-operatório super tenso, porque realmente é um animal muito difícil de lidar. A gente teve que fazer uma cirurgia reconstrutiva, colocar dreno. Era um parto para mexer com a cachorra, né? Mas faltou o quê? Planejamento. A gente tem que tomar cuidado com isso aí, tá? Então, falta de conhecimento. Então, eu não domino tudo que está relacionado àquela afecção, então não sei como lidar com ela, não sei fazer ou não tenho realmente um conhecimento de como lidar com aquilo, né? Já aconteceu lá, por exemplo, na universidade, a gente encaminhar um paciente para fora, a pessoa não saber trabalhar com um dreno torácico, por exemplo, né? E aí na época os nossos residentes fizeram um vídeo explicando como que manipulava o dreno, como que fazia, porque provavelmente ele nunca tinha tido acesso a um dreno torácico. E aí você manda o paciente para ser internado, que o hospital interna, né? Ele fala, não, pode mandar para cá que interno. Mas não falou lá com o veterinário que era o responsável por ficar na internação e ele não sabia lidar. Mas olha que interessante isso, né? Parece feio ele falar, poxa, não sei usar o dreno. Não sei usar. Mas não foi um ato de humildade que fez com que a gente, primeiro, ensinasse ele a usar, segundo, que ele assistisse da forma adequada o nosso paciente. Porque você imagina, ele não fala nada, ele acaba sendo omisso, porque ele não quer expor que ele não sabe, correto? Porque parece, quando a gente fala, não sei isso, que a gente é inferior a alguém, pelo fato de não saber. E aí, ele poderia querer preservá-lo, digamos assim. Não, eu sei e tal, não sei o quê. E ela jogar num vídeo lá no YouTube, provavelmente, talvez achasse, talvez não achasse, mas não, ele reconheceu e falou, pô, não, beleza, fez o contato com os nossos residentes, os meninos fizeram um vídeo, mandaram um vídeo para ele explicando como que ele iria manipular. Ainda assim, há um risco dele não ter a habilidade, então às vezes ele, não, beleza, eu li aqui, entendi como é que faz, vocês me mandaram o vídeo, eu tive ideia de como eu vou mexer nesse dreno, mas
posso, ainda assim, cometer algum erro. Você imagina se eu mexo a válvula de um dreno torácico de forma equivocada e faço um pneumotórax iatrogênio, eu deixo entrar mais ar para dentro do tórax do que eu deveria tirar, por exemplo. Tá? Então tem que tomar muito cuidado. Ah, não, vou operar e eu não tenho os recursos necessários para fazer essa cirurgia. Falta o fio, falta o material de sutura. Já cheguei eu fazia cirurgia volante uma época atrás. Parei até por isso, você vai cansando de algumas coisas. Chegar em determinado local e não tinha luva estéreo. E aí eu comecei a ter que ir para os lugares para fazer cirurgia, já tinha que levar instrumental cirúrgico, avental, aí você começa a levar luva, fio de sutura, você fica pensando no plano A, B, C, não, mas e se chegar lá e não tiver um aspirador cirúrgico que eu precisar na hora? Se eu precisar de uma determinada coisa e eu não tiver na hora, começa a complicar. Né? Já cheguei em lugares que não tinha um aspirador cirúrgico para fazer uma laparotomia com uma peritonite, eu ter que lavar a cavidade e ficar espremendo compressa para reutilizar, porque você vai usando compressa, chega uma hora acaba e não tem mais compressa estéreo. Aí você começa a ter que torcer ali, porque você está lavando um paciente, né? Olha que absurdo, tá? Falta de recurso, tá bom? Então, falta nesse caso previsibilidade, falta recurso, né? E você fica à mercê do que pode estar acontecendo naquele determinado lugar. Isso é muito complicado e para quem está começando a operar fora tem que tomar muito cuidado com isso. Primeiro, antes de oferecer seu serviço, conheça tudo que a pessoa tem, liste tudo do que você precisa para trabalhar de forma adequada para ver se isso se enquadra, né? E é super complicado e você tem que ter uma comunicação muito bacana, porque fica parecendo que você é arrogante. Não, o cara, acabou de, sei lá, acabou de sair da residência, do mestrado, doutorado, não sei o quê, já tá botando uma banca para vir operar aqui. E na verdade, não. A gente tem que tentar mostrar para ele que você quer agregar no serviço dele e que aquilo ele pode vender para o cliente dele. Então, se ele tem um serviço cirúrgico de qualidade, aquilo vira um cartão de visita, ele não precisa esconder o centro cirúrgico dele, que é muitas vezes pior do que a sala de TOSA, tá? Então, a gente tem que tomar muito cuidado com isso, falta de recurso compromete demais a cirurgia, né? A gente que está em federal, a gente sofre muito com isso, porque tudo, né, por licitação, vira e mexe, faltam determinadas coisas. Isso é bom, muitas vezes, porque você aprende a lidar com situações adversas. A gente lembra que uma das qualidades do cirurgião é a criatividade, né? Mas a gente não pode abusar disso, tá? Falta de habilidade, a gente já comentou alguns fatores em relação à falta de habilidade. Falta de tempo hábil, assim, você até sabe fazer, você tem conhecimento. Falta habilidade, isso falta com que você execute aquilo em tempo cirúrgico hábil. Então, faça uma obstrução, provoca uma síndrome de isquemia controlada para fazer uma nefrotomia, por exemplo. Só que ao invés de eu levar de 15 a 30 minutos, eu levo 50, 60, uma hora, tá? Então, vou levar a alterações graves. Bom, má comunicação entre os membros da equipe de cirurgia, tá? Que aqui, pessoal, a equipe de cirúrgica, ela inclui auxiliar cirúrgico, que eu particularmente indico sempre que seja um outro médico veterinário formado, né? De preferência que também tenha experiência em cirurgia, tá? Ou se não estiver, que seja um programa de aperfeiçoamento, que ele esteja querendo se capacitar em cirurgia. Né? Por quê? Porque são duas cabeças pensando, pessoal. Então, você divide uma parte do faturamento, você divide a responsabilidade também. Às vezes a pessoa, a gente está tão focado numa determinada técnica, a gente se apega tanto a ela, que aquela pessoa ela consegue ver aquilo de uma forma diferente, né? Então, essa má comunicação, ou seja, um não entender muitas vezes o que o outro quer, ou deseja, ou como quer fazer, pode levar a erros. Então, a gente tem que ter uma comunicação precisa, e quando você começa a trabalhar com algumas pessoas, e você tem afinidade em trabalhar com elas, tem empatia, você consegue se colocar na posição dela, ela se colocar na sua, você tem como valorizar isso. Pessoal, uma das grandes qualidades do cirurgião é liderança. Ele tem que saber ser líder, tá? Me dá vontade até de fazer um curso só disso, porque é muito importante isso, tá? Muito cirurgião se coloca como Deus lá em cima, e tá todo mundo abaixo aqui, tá? E não é assim, a gente tem que saber criar uma equipe,
né? Pô, o pessoal que trabalha comigo, já passou a trabalhar comigo, é muito gostoso isso, você vê que a pessoa está pensando igual a você já faz a incisão, a pessoa já sabe o que você precisa, ela está operando, você já sabe o que ela precisa, como ela gosta de fazer a exposição, como ela gosta de manipular o tecido, tudo isso ajuda demais, 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 demais o andamento, e evita essa falta de comunicação aqui, né? Você pede para a pessoa ligar, ela corta, imagina, tá? Então, ou você tem alguém do seu lado que quer te prejudicar, imagina, tá? Então tem que tomar muito cuidado com isso. Forme uma equipe de confiança. Então, é o cirurgião, se tiver instrumentador, instrumentador, se tiver auxiliar, com auxiliar, se tiver o cirurgião auxiliar, melhor ainda, e o anestesista, tá? É um time, pessoal, tá bom? O que você vai fazer internamente naquele paciente ou externamente vai influenciar na anestesia, a anestesia vai influenciar no seu procedimento. Por isso que os resultados na cirurgia veterinária melhoraram muito nos últimos anos, né, nos últimos 20 anos aí. Por quê? Porque houve um nascimento, uma valorização e o papel do anestesista começou a ser reconhecido, tá? Então nós passamos a ter anestesistas na rotina, isso começou a minimizar os erros que nós cometíamos, que você imagina você ter que anestesiar e operar ao mesmo tempo. Ou você vai anestesiar bem, ou você vai operar bem, né? As duas coisas muitas vezes ao mesmo tempo, você vai prejudicar de um lado ou de outro, né? Imagina que ao mesmo tempo você tem uma hemorragia e o animal começa a superficializar na anestesia. O que você faz primeiro, né? Melhora o plano anestésico ou controla a hemorragia? Aqui a corda é que mata. Agora, se ele acorda, você não controla a hemorragia. Se você não controla a hemorragia, pode ser que não dê tempo dele acordar porque ele morra. Olha que situação complicada para lidar, né? Então, tudo isso faz com que a gente busque sempre o nosso crescimento, tá bom? Com a intervenção veterinária, né? O erro de execução, um evento inesperado, alteração planejada, impede de atingir a meta estabelecida. Planejamento, então aplicando o plano errado para alcançar o objetivo esperado. Então, eu errei no meu planejamento cirúrgico, consequentemente, eu não vou alcançar aquele objetivo que eu tinha. Ah, não, planejei mal a minha osteossíntese, pedi o material de osteossíntese totalmente errado, parafuso do tamanho errado, placa do tamanho errado, tipo de placa errada, eu não vou conseguir atingir muitas vezes o objetivo esperado, né? Uma vez eu fui fazer uma fratura de pelve e não usei parafuso para osso esponjoso na pelve. Então a pelve começou a espanar. Então eu tinha, né, aqui a região do ósseo, eu fiz um furo assim, fui colocar o parafuso, o buraco ficou assim. Daqui a pouco o buraco ficou assim. O buraco ficou assim. Eu não tinha mais como colocar a placa. Porque meu planejamento foi errado. Eu não separei o parafuso. Na verdade, eu não tinha o conhecimento que para aquela região precisava de um parafuso específico. Pus o parafuso errado, né? Ou seja, virou uma loca e eu não conseguia fazer a osteossíntese, né? Então, um processo que é de falta de planejamento, execução péssima, né? E uma ação imprudente, precipitada por um residente querendo operar rápido e querer saber fazer ortopédico. Apareceu a oportunidade, fui lá para querer fazer o melhor, lógico, sempre, né, pessoal? Mas olha, vou te falar, viu? Foi um sufoco que eu passei que eu nunca mais esqueci na minha vida, né? Primeiro de revisar a técnica, estudar a técnica, treinar mais, porque eu achava que já tinha treinado o suficiente que eu conseguiria fazer. Era, a princípio, uma fratura simples, né, pélvica, dava para reduzir bem, mas foi um sufoco, tá? Falta de padrão, né? Quando o veterinário não explorar sistematicamente, não faz o diagnóstico ou prescreve terapia. Isso normalmente leva muito aos quadros de negligência, né? Você não tem um padrão de avaliação, você não tem um padrão de conduta, de preenchimento de prontuário, preenchimento de ficha de internação, de avaliação clínica, avaliação pós-operatória, né? Como é que eu vou falar para vocês que para corrigir uma complicação pós-operatória de hemorragia eu preciso avaliar o quanto a pressão está pós-cirurgia, frequência cardíaca e respiratória, a parte hematológica, TPC, temperatura. Se eu não sei quanto estava antes,
O animal chega para a cirurgia, muitas vezes o parâmetro, né, base não é feito. Aí, se for feita pelo anestesista, e aí depende da pressa que você coloca nele também, e você fica depois sem parâmetro de avaliação pós-cirúrgica. Como é que você vai ver se aquele paciente pode estar com dor ou não, se realmente pode ser um risco de uma hemorragia ou não, se você não tem como ele estava antes, para comparar com como ele está no depois? Tá? Então tem que tomar muito cuidado com isso aí. Então, erro cirúrgico, né? Resultado negativo secundário a um procedimento cirúrgico gerado por descuido, ignorância ou falta de habilidade, tá? Então, tem um grande professor amigo que sempre fala, né, que é o professor Anderson Farias, que normalmente a rotina ela leva displicência. Então a gente tem que tomar muito cuidado para não ser, deixar de ser cuidadoso com esse descuido com o nosso paciente. A gente não pode ser ignorante, pessoal. A gente sempre buscar conhecimento, as coisas estão sempre evoluindo, né? A gente acha que não, mas estão sempre em constante mudança, né? Tudo está em constante mudança. Nós estamos em constante mudança. Você imagina que a cirurgia não é a mesma coisa de 15 anos atrás, não vai ser nos próximos 10 anos, né? Esses dias eu mandei até um e-mail pro pessoal com um artigo bacana que eu achei interessante sobre a cirurgia robótica, uma prostatectomia feita por cirurgia robótica, né? Então, a gente tem que olhar para frente, buscar lá na frente, então as coisas vão se modificar, a gente tem que estar buscando se atualizar sempre, né? E aquilo, né, sempre que eu fiz daquele jeito que eu vou continuar fazendo, porque pode ter um jeito melhor de fazer. Então a gente tem que abrir a nossa cabeça para isso também. Então, sempre modificando onde a gente pode modificar, pegar a experiência que a gente já tem e às vezes potencializar o nosso resultado, né? Esse é o grande objetivo, né? Erro farmacológico, então confusão ao prescrever um medicamento ou combinação errada, tá? Então, às vezes eu prescrevo um medicamento que tem uma ação contrária ao outro, né? Ou eu não falo isso para o tutor, que aquele determinado medicamento ele tem que ser aplicado com intervalo de tempo, porque senão ele atrapalha a absorção do outro, tá? Então, confiar muito na memória, então erro de dose, erro na prescrição, às vezes está com a cabeça cheia, pensando no outro paciente que você vai operar, está fazendo a prescrição do que você vai liberar agora, e esquece de prescrever da maneira correta, adequada, tá? Então isso é muito, muito grave, então tomar muito cuidado com isso, tá bom? Erros morais ou éticos, né? Então isso acontece demais, tá? E realmente, assim, é algo que a gente tem que tomar muito cuidado, né? Erro por vaidade ou orgulho. Você imagina que, às vezes, né, tem uma veterinária ou um residente está comigo e fala, professor, não é assim. Acho que, será que a gente não pode fazer de outro jeito? Será que a gente não pode tentar isso ou tentar aquilo? E não, só porque eu sou o professor eu não posso ouvir conselho de ninguém, né? Vaidade, tal. Não, isso aqui é assim, eu sempre fiz assim, vai ser assim e tal. Sem tentar ver, porque às vezes a pessoa está vendo de uma outra forma, né? Aquilo que a gente falou, quando você está trabalhando com outra pessoa, às vezes ela te dá uma luz, direto isso acontece, estou operando com os meninos e eles me dão uma ideia diferente, a gente discute uma outra forma de fazer, ou surge um questionamento, a gente discute juntos por que é melhor chegar numa determinada situação, ou por que é melhor chegar em outra, tá? E é muito difícil, às vezes, você tá lidando, por exemplo, não, tem um centro cirúrgico cheio de alunos, cheio de... Porque você tá sempre sendo, né, com aquele olhar de julgamento, pô, quero ver o professor fazendo, quero ver o residente fazendo, quero ver aquele cirurgião fazendo. Então você tem que mostrar que você dá conta do serviço. E nem tudo sai 100% certo, sempre como a gente quer, né? Então, a gente tem que tomar cuidado, a gente não pode, né, tentar ser vaidoso, querer só os méritos, os louros pra gente, aquilo que a gente estava falando. Uma das qualidades da liderança é isso, é você saber dividir o sucesso, né? Então, pô, eu tive um semestre passado excelente, né, no ano passado, na aula de técnica, não foi porque eu sou um bom professor, é porque eu tinha a ajuda do Felipe e da Jennifer, meus residentes ali que estavam, pô, braço direito, esquerdo, perna, para fazer tocar as aulas, para que as coisas dessem certo, os meninos, né, tiveram uma grande afinidade com eles, não é porque é o Mário, não, é a equipe da cirurgia, né, ou não é porque é fulano ou ciclano, é equipe, né, porque é isso, sozinho a gente não faz nada.
Então não se deixem pegar aí pela questão da vaidade ou do orgulho. Preguiça, pessoal, é triste, né? Mas o que eu vejo de veterinário preguiçoso, de não querer ir medicar, de não querer ir avaliar, de não se dedicar ao paciente, né? É muito grande isso aí. Crueldade ou vingança, eu não consigo nem imaginar isso. Sinceramente, a gente sabe que acontece, mas eu não consigo nem passar pela minha cabeça, né? Irresponsabilidade, isso também acontece, está muito relacionado a isso, ó. Preguiça. Auto-engano, às vezes a pessoa aprendeu errado, ela vive com o erro e acha que aquilo, né, tá certo daquele jeito sim, e vive numa constante conclusão errada do que ela está fazendo, né? Então, para fazer documentos falsos, então isso aí já é realmente grave, né, pessoal? Tanto caráter quanto ética, isso aí eu acho que não se ensina, ou você tem ou você não tem, né? Então, temos que tomar muito cuidado com isso aí, né? Existem as alterações aqui, os erros que são mais morais do que éticos, e existem os erros éticos que são graves, tá? Então nós temos que tomar muito cuidado com isso aí. E existem várias possibilidades para erro, né? Operar o paciente, operar o lado errado, operar outra região anatômica, operar o paciente errado, erro no tratamento cirúrgico e complicações no tratamento cirúrgico que podem acontecer, que são inerentes e existem taxas de complicações, maiores ou menores, né? E sempre o nosso objetivo é minimizar ao máximo essas taxas de complicações, entendendo o que está levando a elas, né? Então, criar, né, um padrão, fazer uma avaliação mensal dos seus pós-operatórios, quantos tiveram reação a fio, quantas decências de sutura, o que pode ter levado a essas decências de sutura, ou a essas complicações, quais foram as mais comuns? Não, foram, os animais deixaram de se alimentar, né, teve anorexia, eu já tive, de 10 pacientes, 7 tiveram hemorragia, pô, tá estranho. Não, de 10 pacientes, 3 tiveram infecção, tá estranho. Como é que eu posso melhorar essas minhas taxas? Eu vou mostrar depois para vocês uma questão de um checklist para a gente evitar essa questão de operar lado errado, isso acontece muito, tá? Operar outra região acontece também, tem que tomar muito cuidado com isso. Paciente errado, nem se fale, né? Uma vez eu entrei para operar uma gata que era gato. Então, não, dá para castrar a filó? Dá. Abre a filó e procura. A filó não era filó, né? Ou era filó só de noite. Então, era um macho, né? E eu tava lá procurando o útero, abri a barriga da gata, procurando, do gato, né? Na verdade, e era um macho. Então, passou por uma consulta, passou por um pré-operatório, chegou para mim no centro cirúrgico, eu não avaliei, o anestesista não avaliou, colocamos na mesa, só depois de ter muito procurado que eu descobri que era macho, né? Aí eu falei pro doutor, eu tenho uma boa e uma má notícia para você. A boa notícia é que a cirurgia foi bem, correu tudo bem, tudo ótimo, e a má notícia é que a filó não é filó, é o filó, né? Tá? Mas, graças a Deus, o proprietário também não estressou, né? Imagina a situação. Bom, então a gente tem que tomar muito cuidado com isso. Outra situação que aconteceu comigo, chamado para fazer uma uretrostomia de emergência num plantão, domingo à noite, né? Pessoal já final de plantão, domingo, cansado, semana intensa, tal, a anestesista chegou primeiro do que eu, pegou o gato, levou para o centro cirúrgico, já começou a preparar, e eu cheguei logo na sequência. E aí, né, o gato obstruído, já tentaram a desobstrução, não desobstrui, vamos partir para a cirurgia. Beleza. Tinha o gato Tigrão e o Tigrinho internados. E o Tigrinho era muito mais tigrado que o Tigrão. Aí o anestesista foi lá, Tigrão, Tigrinho, Tigrinho. Aí pegou, levou para o centro cirúrgico, colocamos nesse gato na mesa. E aí eu falei, não, cara, aguenta um pouco, fez a medicação. Eu falei, eu vou tentar desobstruir. Eu sempre tento, mesmo quando o pessoal da clínica tenta, se realmente a uretra não está muito lesionada, eu sempre tento fazer a desobstrução. E aí, tô fazendo a passagem para a sonda, falei, caramba, cara, passou tranquilo. Pô, não vou precisar fazer uretrostomia, provavelmente a gente consiga fazer só uma cistotomia e tal. Dali um pouco, tô lá indo paramentar, chega a veterinária,
a responsável pelo gato na clínica, desesperada, saiu correndo, esvarecida lá na porta do centro cirúrgico, Mário, pelo amor de Deus, tá operando o gato errado, não sei o que, Eu sei que ela gritava tanto, coitada, desesperada e com razão, eu não entendia nada, falei, não, mas o gato tá aqui, não sei o que, tentando explicar pra ela que tava com o gato certo e tal. Bom, resumo da ópera, pessoal, eu quase operei o gato errado, só não operei o gato errado porque eu consegui desobstruir ele. Você imagina você explicar para um tutor que você amputou o pênis do gato dele errado. Não dá nem para imaginar, né? Então, a gente tem que tomar muito, mas muito cuidado com isso. Muito cuidado com isso. Tá? Bom, eu acho que é isso, pessoal. Então, acho que deu para entender alguns erros aí que nós podemos cometer, né? A classificação desses erros, para que a gente possa direcionar mais e aprender a lidar com esses erros. Tá bom? Então, aguardo vocês na nossa próxima aula. Um grande beijo.